Olá, boa tarde. Boa tarde a você que nos acompanha pela nossa TV, né? Quem vai nos acompanhar pelo YouTube pode ser um boa tarde, uma boa noite, um bom dia. E eu e Joyce hoje estamos aqui acompanhadas da doutora Carol Diógenes. Elas, inclusive, vieram na mesma paleta, Mesmo né? tom, Vejam exatamente. só. E doutora Carol, que é cirurgiã, mastologista, que presta grande serviço aqui à cidade de Mossoró, veio bater um papo hoje no Diga Lá sobre a saúde da mulher. E aí, Lembra... onde é que a gente vai aparecer, Joyce? Primeiro, boa tarde. Lembrar que a gente aparece em vários lugares, viu, doutora Carol? Não só no Rio Grande do Norte, mas em Sim. vários estados, através da TCM, através da Brisa Neto, da Telecab e do YouTube da nossa amiga aqui, Larissa Rosado, RN. E nós viemos aqui na mesma paleta, no mês para lembrar que o mês de outubro rosa não é só o outubro, né? Não, é o ano inteiro. E aí, Carol, começando a nossa conversa, eu queria muito saber por que a escolha da sua especialidade de mastologista. Olha, assim, a mastologia, ela aconteceu na minha vida, né? Se eu falar pra você que eu cheguei e disse, não, eu queria isso daí, já sabia, desde que eu Porque diz nasci. assim, já me chamou, né? Exatamente, eu acho que foi uma conjunção dos astros, vamos dizer assim. Eu sabia o que eu não queria. E eu sabia o público que eu queria Sim, cuidar, cuidar, né? sim. E eu gostava muito de clínica também. E ao mesmo tempo eu gostava de mexer os dedos, né? De manter as minhas mãos ocupadas. Sim. Então eu fui escolhendo uma especialidade clínico-cirúrgica. E aí eu fui por exclusão e vi que a mastologia era uma opção. E eu gostava muito de tratar do público feminino. Eu tinha afinidade por cuidar do público feminino. Então acabou que e queria tratar de doença. Queria ser uma médica que realmente, vamos dizer assim, tem pessoas que escolhem outras áreas, mas eu queria tratar de doença, eu queria, queria ter um propósito. Sim, A um verdade é propósito. essa, um propósito. Então eu acho que tudo fez eu caminhar para a mastologia. E a mastologia, não sei se vocês sabem, é uma especialidade médica que não é tão nova assim. Ela tem 30 anos, né? Não é tão nova aqui no Brasil. E hoje já está querendo mudar-se o nome para cirurgia da mama. Já tem um conceito de cirurgião da mama. Sim. Por quê? Porque o mastologista hoje ele não trata só o câncer Só. de mama. Hoje ele faz a reconstrução mamária tardia, né, pós-cirurgia, e também faz pós-cirurgia oncológica e faz a reconstrução imediata. A gente trata também das patologias benignas da mama. Então, hoje o conceito de mastologista ele vai muito além de tratar um câncer de Tratar o mama. câncer de mama, exatamente. Hoje existe o conceito de cirurgião da mama. É interessante. Mas já na época que você escolheu ser mastologista, o câncer de mama já tinha um grande número de incidência? Já. Eu digo que o câncer de mama é uma doença milenar, né? Os papiros egípcios já falavam, assim, rainhas egípcias, persas, já tem registro, né? Delas terem feito mastectomia, né? Quando abrem-se as múmias, vê que elas foram submetidas a uma mastectomia, que eles chamam a torec, né? Eles faziam queimando a mama, Sim. né? Para cauterizar. E Heródoto, que era um historiador, né? Ele já mencionava, né? A rainha persa, eu me esqueci do nome dela, já mencionava, né? Nos seus escritos essa rainha persa que pela descrição provavelmente padeceu de uma neoplasia maligna, de um tumor maligno de mama, né? É interessante, Carol, fazer essa referência de que existe há tanto tempo, mas eu acho que é a questão da notificação, do dar luz ao assunto, das pessoas terem mais acesso às informações, que a gente fica com essa sensação, né, Carol, de que existem muitos mais casos hoje. Talvez, eu não sei, Carol, também se atribui a questão de alimentação, de vida sedentária, além de questões genéticas, não sei se isso vale, é verdade, não é? É interessante, só que tem um dado aqui, Larissa, dizendo que um estudo inédito da Sociedade Brasileira comprova que há um aumento de cerca de 26% nos casos de câncer de mama nos estágios mais graves da doença. E aí cai justamente sobre o que você fala. Por que será? Será que é a alimentação? Vamos lá, que é... vou explicar isso aí. Esse aumento de casos mais graves, Sim. né? Vamos frisar, vamos pegar essa frase dela sim. e vamos botar aqui de lá, escutando a nossa Certo. conversa. O câncer de mama, a incidência, que a detecção, ela realmente aumentou nos últimos anos, na última década para cá. A gente tem vários fatores que podem estar contribuindo, desde o acesso ao paciente, Sim. aos mamógrafos, aos especialistas, campanhas ostensivas de rastreamento.
Mas aí você pegou esse dado em particular. Tem aumentado os casos no Mais estágio graves. mais avançado, É. mais grave. Por que isso aconteceu? E se eu não me engano aí, ele fala nos últimos 2 anos, é isso? O dado, Joyce. Não fala no Não fala, mas isso é algo dos últimos 2 anos. Por que isso, minha gente? Porque nós passamos, durante a pandemia, entre 2020 e 2021, meados de 2022, com essas pacientes reclusas. Sim. Não precisava ser um gênio da estatística e matemática para entender que essas pacientes iam ficar em casa, se resguardando. Câncer de mama ele é mais incidente em quem? Nas mulheres mais jovens ou nas mulheres mais velhas? Nas mais velhas. Essa população saiu de casa? Não. Então, aquele tumorzinho que era bem pequenininho, que era subclínico, que era estágio 0, estágio 1, ele ficou ali se multiplicando. Ele dobrou a cada 6 meses. Quando ela se sentiu segura, quando ela se sentiu perfeitamente imunizada, essa mulher, ela procurou ajuda para sair de casa. E aí já não era mais no estágio 0, já não era mais no estágio 1. Nós estamos esperando uma epidemia global de cânceres, não só de mama, no estágio mais avançado. Por que o câncer de mama explode na nossa cara? Porque é o câncer mais incidente, mais prevalente e que tem maior mortalidade entre as mulheres. E ele é o mais incidente, tirando o câncer de pele não melanoma, tá certo? Então, assim, ele explode na nossa cara essa estatística. Não existe, eu digo que o câncer de colo de útero e outros cânceres, eles são preconceituosos, tá? Porque ele atinge aquela classe, principalmente o câncer de pele, o câncer de colo de útero. O câncer de colo de útero está relacionado a DST. Sim. Quando você trata DST, você baixa essa estatística, entendeu? Uhum. Então, quem é que tem mais DST? É a população menos favorecida, menos informada, que tem menos noções de higiene pessoal, de cuidados pessoais. Já o câncer de mama, ele é mais democrático. Nós temos pacientes com excesso de peso, tanto na classe mais baixa, na classe mais pobre, menos favorecida, quanto também na classe mais alta. favorecida. Obesidade e sedentarismo é hoje um dos fatores de risco mais importantes para o câncer de mama mais comum, que é o esporádico, que é o hormônio dependente. Então, a gente passou 2 anos com as pacientes reclusas, com dificuldade de se exercitar, com dificuldade de cuidar da saúde, do sedentarismo, né? São vários fatores que estão contribuindo para essa explosão de casos avançados. E uma outra coisa, um dado que você não mencionou, e não sei se você leu sobre ou se vai mencionar, é que aumentou a incidência, por exemplo, o câncer de mama nas mulheres idosas manteve aquela incidência que a gente já esperava. Já esperava. Mas entre as jovens, aumentou percentualmente. Aumentou percentualmente. Por que isso aconteceu? É uma incógnita. Aí tem muita gente que atribui a questão de mulheres mais jovens. É porque a gente tem os mitos, né, Carol, também, que envolve essa questão do câncer de mama. Muitas pessoas dizem, é porque fez tratamento para engravidar, porque aumentou o consumo, acho que não sei se o termo é consumo não, né? Mas assim, tomou bastante hormônio e pode ter uma relação... Anticoncepcional, a questão de desodorante, existem muitos mitos, demais. Veja bem, os trabalhos científicos hoje, a maioria deles, discordam do que eu vou falar aqui. Mas tem eu vou citar porque é um trabalho que para mim é um divisor de águas, mas ainda insistem em não falar nisso, tá? No New England Journal publicou em 2017 um trabalho com mais de 1 milhão de mulheres dinamarquesas. Aqueles países nórdicos, Finlândia, Dinamarca, tem um dos melhores IDHs do mundo, né? Índice de desenvolvimento humano. A população mais feliz são os finlandeses, né? Bem pertinho ali da Dinamarca. Então, essas pessoas, elas não tinham dificuldade financeira. Elas são pessoas que geralmente não são sedentárias, porque lá transporte público é o que você tem, então elas caminham muito, né? Elas têm tempo para cuidar da própria saúde. Se você pegar uma mulher nórdica, você vai ver que o IMC dela é muito melhor do que o nosso aqui. Então, assim, a parte de autocuidado, excelente. O que é que essas mulheres tinham em comum? O que é que aumentou a incidência nessas mulheres jovens?
elas tinham em comum o uso de hormônio, a exposição hormonal entre elas na idade jovem. São os anticoncepcionais mesmo. E não é o anticoncepcional de baixa dosagem, alta dosagem, um combinado. O DIU de Mirena, é tudo igual. A exposição é a mesma. Agora, porque tem algum tipo de câncer que é alimentado de hormônio? a maioria dos cânceres de mama, que são os luminais, são os receptores positivos, eles têm a ver com a exposição hormonal, entendeu? E aí, o açúcar alimenta o câncer. Não é bem o açúcar. Vocês estão falando besteira, às vezes falam isso, né, nas redes sociais, os médicos, né? Não é que ele alimenta as células cancerígenas, é que o excesso de açúcar faz com que você tenha mais gordurinha localizada. Essa gordura localizada, ela produz um pouco mais de estrógeno, entendeu? Deixa essa mulher hiperestrogênica. E 80% dos cânceres de mama são hormônio dependentes. Então, o que é que eu posso pensar? Que essa incidência vai aumentar. E essa gordura também, ela é metabolicamente ativa. Ela produz citocinas. Essas citocinas, tem alguma coisa, alguma chave fechadora aí, receptor, citocina, que essa cascata da inflamação, ela ativa alguns genes, entendeu? Tanto de multiplicação celular, quanto também de desenvolvimento de células ali, que são células anômalas, pleomórficas, diferentes, entendeu? E a gente não sabe bem o que é. Por isso que a gente diz que a gordura é metabolicamente ativa. A pessoa fica logo com medo desses nomes, né? E que, entre aspas, causa câncer, não é? Mas não é bem assim, não é uma relação direta. Aqui, vou falar uma questão assim, como mulher, né? Eu sempre acho que eu nunca consigo fazer um autoexame perfeito. Será que é uma coisa que está na cabeça de todas as mulheres, assim? Carol, doutora Carol é minha médica. Agora, quando eu chego lá, eu já disse isso a ela várias vezes, mas agora a gente está aqui no público, pode ser que seja uma pessoa que tenha a mesma... Não é só na sua, na minha também. Eu acho que eu não sei fazer. Eu acho que eu não sei fazer. Pois é. Deve estar na cabeça de muita gente isso. Vou falar aqui uma coisa para vocês que eu acho que deve ser dito. Em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, no qual se classifica o Brasil, e nós estamos numa das regiões mais pobres do país, a gente precisa incentivar o autoexame. Eu sei que essa paciente que detecta no autoexame, ela não vai detectar um câncer precoce. Sim. Ela não vai, entendeu? Ela vai diagnosticar um câncer mais tardio, mas ela vai chegar para mim em qualquer momento. A qualquer momento ela vai chegar, pelo menos. Ela vai ter alguma chance, entendeu? Mas eu faço, viu? Não, mas deixa eu explicar. Né? Ela vai chegar. Mas, quando a gente tem a garantia que essa paciente ela pode acompanhar com o mastologista, se ela for score baixo risco de população geral a cada ano, e o próprio mastologista faça esse exame, peça seus exames, não tem motivo para ela fazer o autoexame. Nos países nórdicos, europeus, que têm um bom sistema de saúde pública, no próprio Estados Unidos, no NCCN, ele diz que o autoexame ele não tem valor para diagnóstico precoce, é isso que a gente quer, entendeu? Sim. O autoexame é mais assim, mulher jovem, ela é indicada ela fazer rastreamento com mamografia, ultrassom? Não. Porque estatisticamente é muito menos do que a mulher jovem, ou do que a mulher idosa. Então, eu botar ela para fazer mamografia, vou só expor ela à radiação. E se aparecer um câncer, vai ser aquele câncer de aparecimento rápido e agressivo. Então, eu preciso que ela reconheça esses sinais e procure logo. Mesmo que ela se palpasse todo mês, ia ser difícil para ela diagnosticar, entendeu? Precocemente. Esse câncer. Eu acho que eu estou fazendo me entender ou fica mais difícil? Tá sim. Então, quando eu vou pegar o NCCN, que é um guideline dos Estados Unidos, que orienta a gente de uma maneira geral, os guidelines da ASCO, ele fala que o autoexame é muito deficiente em a gente fazer o diagnóstico precoce. Por isso que a gente tanto divulga a questão do autoexame, mas enfatiza muito a mamografia. A necessidade da mamografia. Entendeu? E tem pacientes que o ideal é a mamografia, outras ressonância, outros ultrassons.
40 anos, o exame primordial primeiro é a mamografia. Eu fiz 40 anos em abril do ano passado. Acho que uns 2 dias depois eu fiz a mamografia. A ultrassom não substitui a mamografia. A ultrassom é complementar. Ultrassom não substitui a consulta clínica. Mamografia não substitui a consulta clínica. Há umas 3 semanas eu peguei uma mamografia que o laudo era um laudo, uma classificação de um achado benigno. O tumor estava lá, pá, desse tamanho, entendeu? Enorme, né? E a mamografia vinha com laudo diferente. Tem uma classificação diferente. Tem que ter uma interpretação associada. Tem pacientes que só mamografia e ultrassom vai ser insuficiente. Eu vou ter que buscar outros exames diferentes, com aprofundamento. Sim. São pacientes que estão em grupo de alto risco. Então, assim, o médico ele é insubstituível. Às vezes eu morro de pena que tem pacientes assim, não, eu fiz a ultrassom, não deu nada, doutora, está tudo certo. E não passa para o médico, né? E não passa pelo médico. Também a gente tem que ver se isso foi um olhar de um especialista, né, Carol? Que a gente tem, que a gente, às vezes, se a gente tem o acesso ao especialista, ele vai bem a fundo também. Isso. Essa questão que a Larissa falou do autoexame é interessante, que é uma coisa muito antiga das pessoas fazerem o autoexame e dizer, não, acho que é gordura, não vou para canto nenhum, não. E é importante, se você sentir alguma coisa diferente, você ir ao especialista exatamente para saber se é o que é. E ainda completando o que Joyce está dizendo, tem as pessoas que querem esconder, que têm um preconceito. Que tem um preconceito. Geralmente e medo até da palavra câncer, né, Carol? Nem diz, né? Diz aquela doença. Aquela doença. Eu sou a portadora da má notícia, né? Ou da boa, Ou da boa, porque você salva muita vida, exato. Mulher. Mas assim, a gente tem que ter muito cuidado, que às vezes o paciente, não sei se você sabe aquela história da negação, Sim. né? Todos os estágios de luto, né? Pronto. Então, a princípio, o paciente ele tem 2 estágios bem interessantes, que são a revolta e a negação, né? Uhum. Então, quando você diz que aquele paciente tem uma patologia, né, que pode ter um desfecho de morte para ele, né, ele, a princípio, ele pode ficar muito revoltado com o médico, né, e ele procura se esconder daquilo ali. Ele não quer ouvir. Diz logo que o médico é ruim, errou. E tá tudo certo, ele pedir até uma segunda opinião. Mas a grande maioria tem o que você falou, o medo mesmo do diagnóstico. Só que o medo, ele paralisa a gente, tira as nossas chances, entendeu? Hoje, o câncer de mama, a gente tem que tirar esse estigma. Eu tenho muito mais casos de pacientes com sucesso, um desfecho excelente, pacientes que não precisaram nem fazer quimioterapia. Graças a Deus. Câncer. Eu tenho muito mais casos assim do que um desfecho de perda mesmo, de óbito, né, de falecimento, que são sempre muito dolorosos, inclusive para mim, entendeu? Inclusive para mim, como médica, é muito doloroso, me angustia muito. E muitos desses casos, alguns casos não, alguns casos são doenças que têm alguma alteração genética muito importante, que por mais que você trate, tente conter, até com drogas que não são acessíveis nem pelo Sistema Único de Saúde, você não vai conter essa doença. Mas eu posso contar no dedo das mãos esse caso, de uma mão só. A grande maioria dos desfechos negativos que eu tenho é porque as pacientes chegaram tarde demais. Outra coisa que as pacientes têm, assim, o medo, né, de tirar a mama toda. Sim. A questão da autoestima, da autoestima. Né? Carol falou na questão da psicologia, eu lembrei, eu estou fazendo psicologia, eu tenho um professor que trabalha nessa área da oncologia, com pacientes terminais, e eu fico imaginando esse trabalho difícil que é dele, né? E eu já vivi um caso da mãe de uma amiga em Campina Grande, que teve câncer de mama, chegou a falecer, infelizmente. E, Carol, a gente observava muito que tinha muitos maridos que iam abandonando aos poucos. O dela ficou até o final, graças a Deus. Mas muitos maridos vão abandonando aos poucos, e isso machuca mais do que, talvez, o câncer, a alma, né? Acho que você convive muito com isso.
E essa questão da psicologia é muito importante, né? Às vezes eu falo assim, eu penso com a minha cabecinha, sabe? Peguei até essa frase em um livro que foi uma paciente muito querida minha, que o céu chamou há pouco tempo, há umas 3 semanas atrás. Ela me deu 2 livros, bem interessantes. Enquanto Eu Respirar, você que está fazendo psicologia, leia, é da Ana Michele... Ai, esqueci o outro sobrenome dela. Mas pelo nome do livro a gente localiza. Enquanto Eu Respirar. E aí tinha uma frase que ela tinha passado por um divórcio e logo a seguir ela teve um diagnóstico de câncer de mama e depois ela teve uma recidiva, bem jovem essa paciente. A história, não vou dar muito spoiler do livro, mas é basicamente isso. Mas assim, um livro espirituoso, a mulher é fantástica. Ela inclusive tem um projeto que é a Casa Paliativa em São Paulo. Quem compra esse livro está contribuindo. Sim. E eu sou mastologista, eu sou a pessoa que opera e entrega para um oncologista clínico que cuida dessa parte mais arrastada, que às vezes é muito sofrida, porque entra em paliação. Sim. Então, a minha parte, às vezes, como eu digo, é a parte boa, é a parte de tirar, de reconstruir. E entregar para o restante, que é maior, né? Que é um espaço maior. E a gente tem uma equipe multidisciplinar. A gente fica, de qualquer forma, acompanhando, mas quem já teve um paciente oncológico sabe que o oncologista clínico, muitas vezes, é aquele que está mais próximo durante muito tempo. Né? O paciente, às vezes, faz uma quimioterapia, piora, volta. E aí tem uma frase que ela falou, e eu estava me perdendo, mas vai voltando, que foi assim: Jesus, manda um luto de cada vez. Né? É muita coisa, né? É muita coisa. Às vezes elas têm que passar, durante essa doença, com muitos lutos. Sim. É o luto pela doença. Eu digo que o câncer de mama, ele desconstrói essa paciente psicologicamente e fisicamente. O luto da descoberta, o luto da retirada, né? A perda de um órgão, o luto, às vezes, do afastamento de pessoas queridas. Às vezes não é só um marido que abandona. Às vezes tem amigos que não sabem lidar com aquele momento. E eu não julgo, gente, sem julgamentos. Sim. Mas às vezes é a incapacidade de você lidar. De você de saber como reagir. Né? Pois é. Às vezes eu tô ali às vezes eu tenho uma paciente muito querida, que ela entrou em paliação e ela foi tão querida, ela foi tão especial, essa paciente, que ela sabia o quanto que eu era apegada a ela. Porque tem pacientes que eu digo assim, que às vezes é diferente, é uma conexão. E isso aí tá tudo certo, né? No final do ano, eu não queria aceitar que ela não tinha mais recurso. E o oncologista clínico dela, que é um senhor já muito bom, um oncologista clínico excelente, disse, Carol, e ela tentava vários recursos para ver se dava certo. E ela sentava para mim e disse, segura mais um pouquinho aí, que daqui a pouco vão descobrir alguma coisa nova para você. É você segurar. E ela se segurava com isso. Uhum. Mas chegou um tempo que o corpo dela não aguentou mais. E aí ela começou, e eu nunca estudei paliação, nada disso. Ela entendeu que eu precisava entender um pouco mais disso. E ela começou a conversar comigo, começou a partilhar. Ela tinha meu telefone, ela era uma usuária do SUS, ela tinha meu telefone mesmo lá que são muitas, né? Mas tem algumas que acabam que a gente precisa dar. E aí ela começou a conversar comigo, fazendo eu entender o processo de paliação dela. Ela disse, olha, doutora Carolina, ela me chamava de Carol, doutora Carol, eu comecei a entrar agora na paliação. E a psicóloga, ela era tão diferente. Espiritualizada. Eu acho que eu convivi, eu sou católica praticante, certo, minha gente? Então, eu acredito nisso. Eu acho que eu convivi com alguém que percorreu um caminho de santidade. E ela não gostava que eu dissesse isso. E eu nunca disse na frente dela. Mas quando eu fui à missa de 7º dia e eu vi 3 ou 4 padres dizendo a mesma coisa, então eu entendi que eu tinha enxergado realmente o que eu enxerguei nela. Só pelo que você está dizendo, eu imagino quem seja. Eu não vou dizer o nome, mas... Não. Mas... Então, assim, ela entendeu que eu ia começar um sofrimento. Entendeu? Então, quando foi no final do ano, ela começou a me preparar. No dia 2 de janeiro... eu fui vê-la, até foi de primeiro, acho que foi logo após o Réveillon, eu fui vê-la lá. Alguma coisa me dizia que eu precisaria ir lá, eu estava em Tibau. Eu cheguei e fui vê-la, ela estava saindo a ressonância. Eu e a radiologista, a gente foi conversar com ela.
E aí depois o oncologista clínico, que é um homem vividíssimo, um profissional fantástico, professor universitário lá em Recife, foi conversar comigo. E ele também não ficou bem com isso. Não foi só eu, gente. Entendeu? Ela era uma pessoa bem diferente mesmo. E aí a gente entendeu, ela entendeu que eu estava sofrendo. Aí ela chegou para mim no Natal também, me deu umas coisas que ela bordou e umas xícaras, quando você estiver tomando um chá, você vai lembrar de mim. E eu me recusava a ver aquilo ali. Eu me recusava. Entendeu? Era muito difícil para mim. E eu guardei aquilo ali. Para que eu vou estar vivendo isso? Tá ali, tá viva, tá ótima. Entendeu? Depois ela chegou para mim com 2 presentes, que foi esses 2 livros da Ana Michele. Eu guardei esses livros, eu não abri. Quando eu vi o conteúdo, eu disse, eu não vou ver isso. Entendeu? Voltou aqui na luta. Aí botei aqui de lado. Quando foi assim um mês mais ou menos que a gente notou e aí que não tinha mais recurso, eu comecei a puxar os presentes que ela tinha me dado. É tão especial isso, né? Parece as coisas de Santa Terezinha, né? Aí eu fui lendo e eu fui entendendo. E me deu uma angústia danada, porque eu consegui fazer algumas coisas diferentes para ela. Consegui trabalhar a questão dessa passagem com a família, dela ter dignidade nesse final da paliação, que isso é uma coisa muito importante. Muito importante. Eu Mas conheço vários casos. Não é uma realidade para todo mundo. Nem quem tem recurso financeiro. Porque também é difícil aceitar. Exatamente. E não é fácil. E não é fácil conviver com isso, não é fácil você fazer a paliação. Não é uma área que eu aceito. Deus já me deu algumas missões. Essa, por favor, não. Mas eu sinto que tem que ter alguma coisa diferente, pelo menos na nossa região. Lá em São Paulo tem essa casa paliativa. E a paliação não vai só com relação ao câncer de mama. Nós temos aí uma população que está envelhecendo. Entendeu? Que vão precisar disso daí. Que é uma questão de diminuir o sofrimento da família e da pessoa, não é, Carol? Mas Carol fala de um caso em que a pessoa terminou partindo e que ela preparou os amigos e a família. Porque talvez ela tivesse mais preparada, não é? Muito mais. Do que todos que estavam em torno dela. Eu já posso dar o depoimento de uma pessoa que foi cuidada por doutora Carol, também, que foi minha mãe, que graças a Deus pode comemorar, não é, a cura. Está dentro do processo dos anos do acompanhamento, e é óbvio que ela vai continuar a fazer, mas eu falo com tranquilidade aqui numa TV, num podcast, porque ela mesma teve a tranquilidade como uma forma de inspirar outras mulheres a se cuidarem, a se olharem. Não é? E eu acho que isso é muito, muito, muito importante. E as mulheres que se olham, Carol, se em Mossoró quiserem procurar um serviço, a gente tem esse serviço para abraçar essa mulher? Vamos lá. Vou falar aqui, já que ela falou, a mãe dela foi assim, uma graça de Nossa Senhora das Graças. Eu sempre falo isso, mas não é. Se estiver assistindo, beijo, viu, mamãe? O diagnóstico dela foi um diagnóstico extremamente precoce. Ela foi muito beneficiada com isso. De tudo. Ela fez um rastreamento, que ela tem um grupo familiar, um risco um pouco mais elevado. A partir dos 60 anos de idade começa a ter uma incidência maior, não é isso? Na família. E ela aí a gente usou outros recursos diagnósticos de imagem, com isso a gente diagnosticou muito precocemente uma lesão maligna. E que evitou uma quimioterapia. Sim, foi né? rádio, mamãe. Gente, é barato. É barato para os planos de saúde, é barato para a saúde pública fazer esse rastreamento precoce. E é por isso que hoje eu estou engatinhando. Era a minha próxima pergunta. Por que não se investe nesse... Aí, Carol para prefeita, Carol para governadora, Carol para presidente. Já que é barato para a saúde, já que é barato, por quê? É porque se faz a relação, gente, né, Joyce? Tem um filme, eu sempre falo dos filmes das músicas, né? Mas porque eu sou uma pessoa muito inspirada nisso, em filme e música. Mas tem um filme chamado E a Vida Continua, que fala sobre o diagnóstico da AIDS. Depois vocês botam aí o título nacional. Já assistiram esse filme? Pronto. E o médico, que era um infectologista muito bom, lá em São Francisco,
que pesquisador, ele tentava colocar na cabeça do governo americano que era barato fazer a contenção da doença Sim, enquanto estava exato. ali. O governo americano não entendeu. Não entendeu. Então, hoje, eu estou engatinhando com um projeto. Eu e uma amiga minha, beijo, Bárbara, viu? Beijo, viu, mastologista. Está engatinhando, mas que vai dar certo. Vai dar certo. Como agora tem o Hospital da Mulher, a gente está colocando um ambulatório lá de alto risco, que lá o Hospital da Mulher é um ambulatório de alta complexidade, entendeu? Todo mundo é uma paciente que tem perfil de ir para lá? Não, nós estamos até fazendo uma capacitação nos interiores, porque nós não temos tantos especialistas Sim. de mama assim. Só tem eu lá hoje. Para informar, porque É. tem muita gente que não sabe essa Exatamente. informação, né? E a Bárbara hoje, que é uma mastologista que está chegando aqui, a gente está tentando inserir ela através da UERN, vai ter um concurso, não sei, vai haver outro colega que vai para lá nos ajudar. E lá a gente está tentando fazer um ambulatório de alto risco para câncer de mama. Então, você que tem um histórico familiar para câncer de mama, não me interessa hoje, porque nosso interior, nossos médicos do interior ainda não estão capacitados para isso. Mas um agente de saúde pública que passa lá, um enfermeiro, ouviu que uma paciente tem um histórico importante para câncer de mama e ovário Sim. e pâncreas, por favor, marque pelo menos uma consulta lá no ambulatório de alto risco. Lá a gente vai fazer uma estratificação de risco, ver se realmente essa paciente, numa consulta médica, está nesse risco para câncer de mama. Sim. Se ela estiver, a gente vai, e está tentando, é outra linha também que a gente está tentando, por quê? Para fazer alto risco, a gente tem que falar de teste genético, também para essas pacientes. A gente tem que falar de medidas redutoras de risco, para evitar a doença. Sim. Para evitar que ela faça uma quimioterapia. Diagnósticos que a gente chama de incidentais. Diagnosticar tão pequeno que quando a gente tira a mama precocemente, entendeu? Sua mãe fez assinatura genética, eu acho que ela fez teste genético também. Fez um oncotype. Fez só o oncotype, né? Pronto. Depois a gente até vai conversar de novo sobre isso, porque a gente chegou, o Fleury chegou por aqui. Que bom. Mossoró? Sim. Uma associação com Cassim. Mas assim, não, eu já estou fazendo problema, pode, né? Não, não Mas, tem assim, problema não. É importante, é né? importante As pessoas têm saber. acesso, não tem problema não. Por quê? Que isso é importante. Joyce teve câncer de mama, é irmã de Larissa, tá? Joyce jovem teve câncer de mama. Faz de conta que você tem 35, tá certo? Eu já tenho 48, Eu eu posso ser a mais 41. velha. Exato. Puxa, Joyce teve câncer de mama. O que é que eu tenho que fazer? Um painel genético. Tenho que fazer primeiro uma entrevistazinha, Sim. a gente chama, para saber sobre uma possibilidade de você fazer parte da síndrome de câncer de mama ovário. E aí, a partir daí, geralmente era só os oncogeneticistas que faziam isso, mas eles não estavam dando conta que a gente tem oncologista, mas oncogeneticista a gente conta na mão nos dedos de uma mão. Não dá para eles fazerem esse rastreamento no grande público. Então, assim, eu me direciono só para essa síndrome câncer de mama ovário. Então, a gente vê se essa paciente é de alto risco para câncer de mama. Se ela tiver classificada como alto risco, ela teve câncer de mama jovem, ela precisa fazer esse painel genético. Câncer de mama ovário. Nós não estamos falando do oncotype. Nós estamos falando do painel de câncer de mama Sim. ovário. Ver se o BRCA1 dela é mutado, o BRCA2 mutado, entendeu? Então, no Brasil, a gente tem outros genes mais incidentes do que o BRCA1, BRCA2, que é o PTEN, P53. Então, ela vai fazer esse teste genético. Mutou um desses genes, isso não diz respeito só a Joyce, diz respeito a todas as mulheres que estão nesse entorno. Aí eu pego e diz, qual o gene que ela alterou? Esse. Então, vem cá, Larissa, vem cá, mãe da Joyce, vem cá, filha da Joyce, vamos testar esses genes aqui em vocês. Mutou em Larissa também, que não teve câncer de mama, a gente senta. Larissa tem prole completa? Tem. Tem alguns genes que também diz respeito a câncer de mama e câncer de ovário. Tem uns que também diz respeito a câncer de pâncreas. Larissa, a gente vai precisar fazer umas ressonâncias aí para acompanhar. Ninguém pode tirar o pâncreas, mas tirar a mama você pode. Isso, Você Entendeu? pode tudo. diminuindo, né? Os riscos. Carol, Mas tirar os ovários eu posso. Posso. Já teve vários casos no mundo em que as pacientes foram submetidas a oforectomia de redução de risco, tirou câncer de ovário
é devastador na mulher. Todo mundo já ouviu falar que câncer de ovário é agressivo, né? Não é nenhuma novidade. Até mais do que o câncer de mama. E você, às vezes, fazer um diagnóstico incidental de um câncer de ovário, significa salvar a vida dessa paciente, porque a lesão é muito pequenininha, ainda não foi para canto nenhum, está contida ali. Isso tudo que você está falando está encaminhando para ser feito no Hospital da Mulher? Não, nós não temos acesso ao teste genético. Teste genético é algo que não existe, vamos dizer, no cardápio do SUS, no que vem do Ministério da Saúde. Sim. Mas a gente tem que começar a dar um primeiro passo. E o primeiro passo é, pelo menos, entrevistar essas mulheres e acompanhar de forma próxima. Elas terem a garantia que, pelo menos, a cada 6 meses... Eu já pensando que já estava tendo tudo isso. Ou a cada ano, ela vai ter acesso ao mastologista, pelo menos. A gente batalhar que essa mulher tenha, se ela for jovem, ter acesso a uma ultrassom de qualidade. Aí vamos falar de teste genético, que o SUS não tem acesso. Mas aí eu sempre penso em alternativas, né? Eu não tinha acesso... E, Carol, é assim, não tem acesso hoje. Mas aí você começa a lutar, a colocar isso na pauta. Vem um político. Aí diga, não, vem um político que eu digo assim, um projeto, né? Um político que diz assim, olha, não estou abraçando essa causa. Carol, você está com isso aqui. Eu quero fazer também uma pesquisa, uma linha de pesquisa científica nisso. Por favor, eu preciso de verba para isso. Ao mesmo tempo, eu estou testando essas pacientes. Vamos ver o perfil genético das mulheres de alto risco, das mulheres jovens com câncer de mama no Oeste e Alto Oeste. E vir uma verba direcionada, não é um hospital público, não pode vir, só não pode vir para o sistema privado, mas eu já descobri que pode vir para o sistema público e entidades filantrópicas, entendeu? Então, tem todas essas alternativas, né, que a gente pode tentar... Correr atrás, ter esse acesso a essas pacientes. Eu acho que a Carol está falando aqui de coisas que o paciente SUS não tem acesso, inclusive a questão da paliação, né, Joyce? Não tem. Que para quem talvez não esteja entendendo... É um momento em que a ciência não tem mais, né, como salvar aquele paciente, e eu não sei, né, como é o termo técnico, né, mas assim, falando popularmente, vai adormecendo o paciente para que ele não sinta dor, medicando, para que ele tenha uma partida sem com dignidade. Sofrimento. Eu né? digo isso, com dignidade. Eu já acompanhei o caso de um tio muito próximo que fez a paliação, né? E o SUS não tem isso? Não tem. Como não tem esses testes. O SUS hoje, ele está assim, afogado em necessidades prementes para pacientes que estão lutando que têm prognóstico e estão lutando pela vida. Hoje a gente está fazendo contenção de dano no SUS. Sim. É isso que a gente está fazendo. E assim, para quem está nos escutando, se você quiser, eu não sei a questão da medicina, como é que se fala, o que se pode dizer com relação ao profissional de divulgação, mas eu não sou profissional, vou dizer que a doutora Carol, né, atende aqui vizinha Oeste Clínica, a gente tem a doutora Carol lá no Hospital da Mulher, na Wilson Rosado. Na oncologia. Na oncologia, né, nós temos a Liga, aqui na cidade de Mossoró também, e eu sou muito fã, Carol, do Hospital da Mulher. Eu sei que ele ainda não está totalmente, vamos dizer assim, pronto, né? Não está totalmente implantado. Mas recentemente vocês fizeram uma campanha, não foi, de exames, muito legal lá. Sim. Na verdade, eles estão abrindo por setores, né? Eles estão fazendo uma abertura... pelo que eles estão me explicando lá, estão implantando, porque é um hospital muito grande. Muito grande. Um beijo para a Leninha, né, diretora do Hospital da Mulher. Ele é um hospital muito grande, eles estão indo de forma segmentada, até porque eles estão fazendo uma chamada agora do concurso público, né? Mas a intenção, assim, posso dizer a você que é um hospital fantástico. E quem sabe chega em todas essas fases Não, eu que tenho você certeza que você está trabalhando tanto, né, Carol? Eu sou uma pessoa que eu sou muito otimista. O que eu A não gente tenho, já eu percebe. procuro prover, entendeu? Eu não tinha material de reconstrução lá não na Consus. E aí o hospital, junto com um monte de gente bacana da cidade de Mossoró, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, entenderam essa necessidade. E esse ano a gente tem um banco de prótese com 50 próteses. Sim, é um assunto importante para falar. Que coisa boa. Né? Da outra vez que a gente falou com Carol, ela tinha dito que não tinha, não era? Era. Tava... E agora, com essa campanha, o resultado, inclusive até na rede social lá do Wilson,
tem uma paciente agradecendo, porque ela sabe que ela só teve acesso a isso. Ela tinha um plano de saúde, o plano de saúde não fez. Ela me procurou, eu mandei ela lá para o Wilson e ela fez no Unacom SUS, da Wilson Rosado, a prótese SUS. Ou seja, ela resolveu o problema dela. O SUS é maravilhoso. E se todo mundo entender que um dia pode precisar... É um processo longo, essa questão da prótese, de quem faz? Depende. Por exemplo, eu tenho 50 próteses hoje, que metade dessas próteses é doação. Por quê? Vou até lhe dizer que eu fui orçar para uma paciente privada, uma paciente que quis fazer essa reconstrução privada. Uma prótese só hoje custa entre 2.000, não estou falando do par não, uma prótese, entre 2.000 a 2.500 reais, dependendo da marca, tá? O SUS, ele manda, parece que é 800 e poucos reais do Ministério da Saúde, aquele valor da prótese. Fica aí uma diferença. Razoável, Se fosse uma prótese só, é ótimo. Mas vamos dizer, a gente faz assim 10 cirurgias dessa no mês. Não sei quantas no ano, né? Então, realmente, para fechar a conta, precisa vir alguma contribuição externa. Alguns hospitais de escola, como... Eu gosto de dizer isso para os pacientes entenderem. Alguns hospitais de escola, como o UOL, como a Liga, que hoje é um hospital escola de Natal, a Liga de Natal, ele recebe, além da verba do Ministério da Saúde, uma verba federal de ensino. E essa verba federal ele usa como quiser, às vezes comprando materiais, às vezes alocando recursos no Congresso. Ele usa como ele quer, entendeu? Eu não sei se tem uma regra específica, mas ele consegue fazer algo a mais pelos pacientes, porque vem essa verba de ensino. Sim. Os nossos serviços não são CACOM, eles são UNACOM, é um grauzinho abaixo. Então, vem só aquele dinheiro limpo e seco do Ministério da Saúde. E a Liga de Natal tem uma ajuda do município e do estado também. Eu não sei como é que funciona para cá. Carol, existem emendas parlamentares, existem muitos recursos que podem chegar. Que podem chegar. Aqui é mais escasso, isso daí. Então, a gente tem muita dificuldade. E aí foi um monte de gente bacana, inclusive Larissa que comprou, todo mundo comprou por aqui. Quem não comprou, você não vai ter que comprar de novo. Mas a gente já faz a divulgação para o pessoal ficar alerta. O lanço de 2023 vai já sair, tem gente que faz até coleção. É porque são lindos, né? E tem outra coisa, viu, Joyce? Doutora Carol, além de ser uma excelente médica, é uma mulher que tem uma visão assim muito aberta para a vida, para o empreendedorismo. Sim, a gente conversa muito. Sim. E é muito, muito legal. É uma forma também de envolver as mulheres, né, nessa luta. Então, assim, hoje a gente tem essas 50 próteses, né? Que eu esperava 25, a gente conseguiu 50. E a gente tá usando. Tô gastando essas próteses. Esse banco tá acabando. Salvando gente. Tá acabando. Então, hoje, uma paciente tem condição clínica e precisa tirar a mama, eu já reconstruo no mesmo momento. Não é cirurgião plástico quem reconstrói nos nossos serviços. É mastologista. Sim. E é nossa área de atuação também. Lembra que eu falei de cirurgião da mama? Mas tem pacientes que, às vezes, não têm condição clínica ou não têm a prótese no serviço. Teve um momento que eu não tinha prótese no meu serviço. As pacientes que precisaram tirar a mama saíram sem reconstrução. Então, em média, de 6 meses a 1 ano depois, se elas estiverem bem, tiverem condição clínica, elas podem entrar numa fila de reconstrução tardia, entendeu? Que os seus serviços de oncologia têm. Então pode fazer tanto na hora, como pode fazer 6 meses ou 1 ano. E às vezes não podem. Passou 1 hora. Tá vendo? Já. E Larissa achando que não ia. E a gente nem falou sobre empreendedorismo. Pois tá vendo? Mas, outro convite. Outro convite estendido. Próximo podcast. Sim. Mas, Carol, nós estamos chegando ao final, né? Eu quero agradecer. Acho maravilhoso conversar com você. Né, esclarecedor para muitas mulheres. Muitas. Né, e você pode falar aí mais um pouquinho, trazer... O que você achar que faltou de falar, de importante? Eu acho que a gente falou de tantas coisas interessantes, né? Falou do diagnóstico precoce, falou para as pacientes que precisam do Sistema Único de Saúde, que hoje a gente já tem esse recurso no Hospital da Mulher, aqui na região oeste, não é só para Mossoró. É para todos esses municípios no entorno. A importância da rede de apoio da família, dos amigos. Da família, da gente falar sobre a paliação, né, o apoio, que é importante. Por favor, que seja só o luto da doença, né? Sim. Que tenha esse apoio familiar, que é muito importante.
Exatamente. Carol, falando dessa questão da paliação, eu acho que a paliação também tem muito preconceito ainda presente. Muita coisa a se viver, né? Tem que ter muita... Na verdade, olha, é muito difícil. Carol parece uma pessoa muito espiritualizada, até o jeito dela falar. É bem calma. Bem calma, assim. Mas bem firme. É muito difícil você enfrentar isso. Eu digo como médica. É muito difícil você dizer que você um faz paciente... terapia, você faz terapia, tem que fazer, não tem porque... Não, exercício. eu vou lhe dizer, não é nenhum É problema. muito exercício, viu? Não, todo dia no Instagram, é muito exercício Tá de 6 horas da manhã. Mas deixa ela falar. Não é problema para mim fazer terapia. Eu acho terapia maravilhoso. Maravilhoso de verdade. É porque eu acho que eu tenho um processo de autoconhecimento. Eu aceito sofrer. Eu aceito chorar. Eu não tenho vergonha de demonstrar meus sentimentos. Ah, eu também não. Eu também Entendeu? não. E isso é que adoece a gente. Eu digo muito para todo mundo, não é só para as minhas pacientes. Adoece a gente querer ser aquilo que a gente não é, A ou o Mulher momento que a gente não tem. Maravilha. A Mulher Maravilha sempre. Entendeu? Eu sofri um luto. Eu sofri um luto quando a minha mãe partiu, eu sofri um luto quando eu perdi alguém que eu gostava muito, seja um amigo, um paciente. Eu preciso viver aquele momento, entendeu? É natural. Então, muito da gente sofrer e da gente adoecer mentalmente é porque a gente não aceita nossos limites. A gente não aceita parar. Quem me conhece sabe. Há um tempo eu estava mais recolhida da rede social. E era um momento meu. Eu também não precisava estar abrindo aquilo ali, dizendo, olha, eu estou aqui chorando, aos prantos. Não preciso, eu estou chorando, eu estou sofrendo. Me deixe sofrer. E depois eu volto. Antigamente, quando você passava por um luto, antigamente, na época de 1945, da minha avó, tem foto dela vestida toda de pretinho, recolhida, vários dias. É um processo natural. Você vai nas tribos, é do mesmo jeito. Os índios se juntam e choram em grupo ali. A partida de um ente querido. Você faz psicologia e entende isso. Então, você precisa passar por isso. A gente precisa saber que a gente tem limite. Sim. Exatamente. Mas eu sempre digo em casa, caio de pé. Porque é para continuar a caminhada. Exatamente. Me deixa um tempo ali que eu vou me recompor. É porque tem gente que vou acha que voltar. a gente não tem o direito de viver isso, né? Mas, Joyce, às vezes as próprias pessoas acham que não tem o direito. Não Sim. Que a gente possa eu não sei ter bons pensamentos. se vocês passam por isso, mas às vezes a gente deita, depois... Menina, a gente já entrou em outro tema. Depois, é o mesmo tema. Depois do almoço, a gente deita e diz assim, vixe Maria, eu não posso deitar, não. A culpa, né, do descanso. Um sentimento de culpa do descanso. A gente não pode deitar, não posso descansar, não posso chorar, não posso fazer... É isso. Eu acho que você da área de comunicação entende, existe um ócio criativo. Então, a minha terapia é o ócio criativo. Eu tenho a graça de morar num canto onde eu tenho segurança e eu estou no meio da natureza. É um oásis. É uma maravilha. É um oásis. Então, assim, de manhã, para mim é uma terapia andar ali. Tem gente que está no mesmo lugar que eu estou, mas não consegue ter esse olhar, entendeu? Meu amigo, que bênção você acordar de manhã e poder escutar os passarinhos. Quem tem fazenda entende o que eu estou dizendo. Quem curte isso? Quem tem um sítiozinho? Curte isso. Meu amigo, isso é contemplação. Isso é o que quem é católico, às vezes, tenta fazer, os hindus, é meditar, é contemplar, isso é higiene mental. É importante. Mas muito bom o papo hoje, a gente precisa encerrar. A gente passeou por vários assuntos. Pois mas tem muita coisa, tá vendo? Vamos. E no começo do podcast, eu digo, será que eu preciso fazer intervalo? Será que a Carol vai ficar cansada? A gente já está aí com mais de hora de conversa. Doutora Carol, muito obrigada. Que Deus lhe abençoe. Obrigada por esse espaço novamente. Quando o nosso espaço lá no Hospital da Mulher estiver mais elaborado, eu vou pedir, aí no caso sou eu, por favor, me tragam para cá para eu divulgar, para ver se eu consigo patrocínio. Vamos para vários lugares. A informação chegar a todo mundo é importante. Isso. Né? Estamos à disposição. Beijo, obrigada muito e tchau obrigada. A vocês que estão nos acompanhando. Ao adquirir o Natal Cap, você ajuda o Hospital Infantil